Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do 6º ano de História, tá? Nós entramos em uma nova unidade, que é a unidade 6, e agora nós vamos tratar dos povos da Macedônia. Vocês já observaram que eu postei um vídeo, inclusive postei um vídeo, né, sobre a Biblioteca de Alexandria, que é a imagem que está inicial aí no capítulo de vocês. Vocês têm aqui ó, a Sala do Real Gabinete Português de Literatura no Rio de Janeiro, a Biblioteca Nacional de Praga, República Tcheca, em 2016, e também nós temos aqui a Biblioteca Municipal de Stuttgart, na Alemanha. Então, e temos questões aqui, né? O que guardam as bibliotecas e qual que é a importância das bibliotecas para a humanidade? O vídeo que eu postei para vocês na plataforma, ele está tratando da questão da Biblioteca da Alexandria, que é considerado uma das 8 maravilhas do mundo antigo, né? Ela foi construída pelos macedônicos, apesar de que o Alexandre, que foi o Alexandre II, o Alexandre que começou o processo de construção, né? Ele não terminou, não deu tempo dele ver esse processo terminado da construção, mas era uma biblioteca que tentava reunir pelo menos uma cópia ou os originais de cada pergaminho ou cada produção escrita que houvesse no mundo. Tanto que quando os navios paravam no porto de Alexandria, no norte da África, uma cidade construída por Alexandre, né, para abrigar a biblioteca, e o famoso também farol de Alexandria, construído por eles, né, os navios eram inspecionados não para ver se tinha contrabando, mercadorias roubadas, mas para ver se tinha papiros, que eram escrituras que eles não tinham ainda na biblioteca, e esse material era confiscado perante o pagamento de um determinado quantia pelo tipo de material que fosse confiscado. E foi assim que a Biblioteca de Alexandre não era a maior, mas era a mais importante da antiguidade, e era um centro, né, de conhecimento que reunia a cultura do mundo inteiro. Porque o Alexandre, ele tinha do Império Macedônico, ele tinha uma estratégia que era a seguinte: cada vez que ele dominava um povo, ele retirava toda a obra de arte, literatura e pintura, tudo que fosse cultura que ele pudesse retirar daquele povo, ele retirava. E, em contrapartida, ele colocava a cultura macedônica, colocando livros da Macedônia, tentando introduzir a língua, a pintura, as artes. E lembrando, né, que a gente vai ver aqui que a cultura macedônica, na verdade, é a cultura grega. Porque a Macedônia era muito próxima da Grécia e o próprio Alexandre foi educado pelo filósofo Aristóteles, o grego, né? Então, automaticamente, Alexandre era um grego macedônico, mas com cultura grega. Então, quando ele introduzia a cultura macedônica, ele estava introduzindo, na verdade, a cultura grega. Então, devido à expansão do Império Macedônico, né, houve também um alargamento e uma expansão gigantesca da cultura helenística ou cultura grega. Ok? Então, aí, qual que é a importância das bibliotecas para a humanidade? Né? Aí você vai colocar que a importância dela, enquanto um centro de acúmulo de culturas e de um legado cultural e de conhecimento, ela deve ter sua importância, né? E você vai refletir sobre isso. E o que guardam essas bibliotecas? É só livros? Ou será que nesses livros tem pensamentos, tem ideias, tem descobertas, tem conhecimento? Esses livros são aprofundados de razão, né? De histórias, ou seja, na verdade, uma reunião de uma produção histórica, literária, né, e também de uma questão cultural muito ampla. Então, é muito mais do que livros, né? É a cultura de diversos povos que foi sendo guardada nessas bibliotecas. Pessoal, quanto à questão do conteúdo, nesse capítulo, nós vamos abordar a questão da Grécia, inicialmente, ok? E se você olhar aqui no mapa, Macedônia e as cidades e estados gregas no período da Guerra do Peloponeso. Aonde que está localizada a Macedônia? Né? Na península do Peloponeso, que é essa reentrância do continente para dentro do oceano, aqui no mar Mediterrâneo. Certo? A Macedônia ficava localizada aqui no norte, enquanto aqui você tinha a cidade de Atenas, que a gente já produziu
um material sobre ela, e a cidade de Esparta também, que está aqui ao sul. Atenas mais ao nordeste, né? Se você acompanhar o mapa aqui, Atenas ao nordeste e Esparta ao sul. Então, de certa forma, e os macedônios sempre isolados mais ao norte. Também tidos pelos gregos como bárbaros, né? Apesar de que Pela, a capital da Macedônia, né, era um centro cultural helenístico, porque lá tinha muito desenvolvimento de literatura, obras de arte, todas trazidas da Grécia. Ou seja, os macedônios, na verdade, eles eram macedônicos, mas enquanto cultura eles eram gregos, porque eles praticavam a pintura grega, a escritura, a literatura, mas os gregos achavam eles bárbaros, pessoas grossas, rudes, né? E a gente entendendo esse contexto, é que a gente vai entender por que tem uma expansão da Macedônia a ponto, né, da Macedônia dominar toda essa região aqui, com Filipe II, tá? E mais tarde, quando eu falei do Alexandre, é o filho de Filipe II, tá? Então, o Alexandre vai crescer, vai ser educado por Aristóteles, né? E mais tarde, quando o pai dele, Filipe II da Macedônia, morrer, porque é o Filipe que vai começar essa expansão. Mas quem vai terminar essa expansão vai ser o Alexandre, o Grande. Ok? Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho disso aqui. Por que a Macedônia, em um determinado momento, começou a sua expansão territorial sobre o mundo grego e o mundo grego não resistiu aos ataques da Macedônia? Tá? Primeiro, nós temos que entender que a Grécia, como já foi falado, ela é formada por cidades-estados. Todos eles são gregos porque descendem de Heleno, que é considerado que deu origem aos deuses e aos homens. Então, se todos são helenos, então eles são irmãos. Possuem até traços culturais, às vezes, muito parecidos, né? Mas tem diferenciações de região para região. Por exemplo, a gente já viu que Atenas era democrática, né? Tinha muita liberdade, mantinha escravos, tinha uma democracia, enquanto Esparta já era totalmente voltada para a guerra e Atenas voltada para o comércio e para a democracia. Esparta era um estado autoritário, onde tinha um grupo, uma oligarquia que dominava o poder. Então, são culturas completamente diferentes e modos de organização política e social completamente diferentes. Tá? E essas cidades começam a se expandir. E uma delas que se expandiu foi Atenas. Olha só como que Atenas conquistou uma vasta região da Península do Peloponeso. Tudo isso verde que você está vendo aqui são conquistas e aliados atenienses, né? E aqui você tem os que ficaram neutros, que é Epiro, tá? E Arpos também ficaram neutros. E a parte em laranja, você vai ver que é o território com ação e dominação de Esparta, que eram os guerreiros, os famosos guerreiros daquele filme lá, o 300 de Esparta, que você já deve ter assistido, que eu pedi para que vocês olhassem. Então, olha só, diante dessa situação, Atenas dominava todo o comércio no mar Egeu. Para passar aqui com os barcos, tinha que pagar pedágios, tinha que passar por vistorias, muitas vezes essas embarcações cobravam impostos, né? Então, para Esparta, isso não era vantajoso. Esparta percebeu que Atenas começava a crescer, expandir territorialmente e ter muita influência política no mundo grego. Aí o que a Esparta fez? Se aliou com a Etólia, né? E quando se aliou com esse território, ela criou a Liga do Peloponeso, que foi uma liga de cidades que abraçavam a causa de Esparta, que era barrar o crescimento econômico e o domínio territorial de Atenas. Porque ela está vendo Atenas dominando tudo. Então, automaticamente, os espartanos pensam assim, uma hora eles vão dominar a gente também. Então, eles se unem com algumas cidades que estão a favor deles e criam a Liga do Peloponeso, né? E isso vai dar origem à chamada Guerra do Peloponeso, tá? E, ao mesmo tempo,
né? Esparta se une com esses territórios que ela já dominou e que já tem contato comercial e forma a Liga de Delos. E começa uma guerra. Uma guerra que vai durar de 431 a 404 a.C., com a vitória de Esparta. E Atenas é derrotada. Mas então quer dizer então que agora que Atenas foi derrotada, Esparta então vai poder dominar todo esse território? E foi justamente isso que os espartanos perceberam, que quando eles derrotaram a Liga de Delos, as cidades que estavam junto com Atenas e Atenas, eles podiam impor a sua cultura e os seus costumes de guerra, como a gente já estudou, sobre os outros povos. E aí entraram em conflito com as outras cidades, porque as cidades não aceitavam, eles até aceitavam a dominação territorial e econômica e política, mas eles não aceitavam a dominação cultural, porque os espartanos queriam que os outros povos dominados fossem igual a eles. E aí começaram os conflitos e as guerras entre as cidades. Com muitos anos de guerra, mais de 12 anos de guerra, as cidades enfraqueceram, porque daí esqueceram da economia, da política, os navios eram saqueados, muitas vezes eram afundados no mar Egeu, né? Tinha que levar todos os recursos financeiros para armamentos, exército, manutenção dos exércitos nas áreas de guerra, e toda a economia foi decaindo, porque ninguém produzia, estava todo mundo envolvido com disputas entre cidades, disputas e guerras. E isso, depois de muitos anos, fez com que a economia grega e a estabilidade grega caísse muito. E foi o momento que o Filipe II, da Macedônia, começou a invadir algumas áreas ao norte. Tá? Olha aqui, para vocês verem, ó, expansão dos domínios atenienses antes da Guerra do Peloponeso, até onde Atenas foi. Territórios neutros, Epiro, Corinto e Argos. Esparta, Liga do Peloponeso. Você tem o aliado de Esparta, que é Etólia, e você tem também Olímpia, Esparta e Argos. Não, Argos não. Argos estava, né, era neutro. Então formou duas ligas, e dessas duas ligas do Peloponeso e da Liga de Delos, Esparta ganhou com a Liga do Peloponeso. Tentou impor a sua cultura, criou briga com outras cidades, conflitos, e acabou enfraquecendo todas as cidades-estado. Isso fez com que os macedônicos avançassem pelo norte e começassem a dominar as regiões, certo? E aí começa a expansão macedônica. Aqui, pessoal, você está vendo a coroa de Filipe II da Macedônia. Ornamento em ouro, representado folhas de carvalho. Museu Nacional da Salônica, né? Essa coroa foi encontrada com outros tesouros de Filipe II em sua tumba, próxima à vila da Virgínia, na Grécia. Tá? Você vê aqui que a própria coroa do Filipe II remete à cultura grega, né? De usar as folhas, como lá na Grécia se usava as folhas de louro, aqui está se usando as folhas de carvalho. Então tem uma proximidade cultural muito grande. E a Macedônia também tem uma tradição de trocas de governantes, como está sendo discutida nesse texto aqui, que é o seguinte: lá como que um governante saía do poder e entrava outro? Através de disputas. E essas disputas muitas vezes eram feitas com emboscadas, com mortes. Para você ter noção, mesmo Filipe II, para chegar ao poder, ele matou o seu primo, que era o sucessor, e outros, né? E outros 3 meios-irmãos dele, para ele conseguir o trono. E aí começa a expansão. Ok? A respeito do Filipe II, leia o fragmento de texto a seguir. Onde conquistava territórios, Filipe fundava cidades, construía estradas, promovia a agricultura e empenhava-se em ganhar a lealdade de seus súditos. O que resistiam eram submetidos à força, mas o rei preferia alcançar seus objetivos sem derramar sangue. Ou seja, Filipe gostava de fazer expansão territorial, mas primeiro ele tentava com a diplomacia, casando-se com moças de outros reinos, criando vínculos de amizade, de parentesco. Assim era mais fácil dominar. Ou muitas vezes pela via cultural, da cultura deles que era muito forte, macedônica, porque era a mesma cultura grega, já que ele foi educado por Aristóteles, né? Os filósofos gregos
estava sempre circulando naquela região da Macedônia e o desenvolvimento grego também fazia parte dos conhecimentos macedônicos, certo? Então, de certa forma, ele gostava muito mais de conquistar pela via cultural ou da amizade, fazendo parcerias e da diplomacia, do que propriamente da guerra. Ele dizia que quando ele conquistava com sangue, através de guerra, essa conquista ele dividia com seus soldados. Mas quando ele fazia uma conquista diplomática, de dominar um território através da conversa, da diplomacia, ou de manter relações de parentesco, ou mesmo contraindo casamentos, essa vitória era só dele, porque não dependia do exército dele, mas dependia da capacidade de manobrar outros povos. Ok? Então, tem as atividades aqui, e na próxima aula, a gente volta com a formação do Império Macedônico.